Boas pessoal, mais uma vez estou aqui para falar do último jogo do Porto contra o Arouca no Estádio do Dragão, em que o Porto alinhou com este 11 e, como de costume, vou falar aqui da performance individual dos jogadores e também coletiva da equipa e atribuir notas aos jogadores e ao treinador. Começando pelo Diogo Costa, atribuiu um 6.5, ele até teve um jogo tranquilo, mas fez uma boa defesa no primeiro remate à baliza do Arouca e do jogo, e realmente teve importância essa defesa, depois poderia ter sido golo, e depois também lembro-me de um grande passe que ele faz para o Galeno, que lança um contra-ataque perigoso. Ao Fábio Cardoso atribuiu um 6, ele fez um jogo competente a nível defensivo, mas também não tenho mais nada a apontar. Ao Marcano atribuiu um 7.5, mais um jogo em que ele foi bastante competente defensivamente e que está bem em vários lances cruciais. Fez também um excelente passe longo em que criou uma oportunidade promissora e foi bastante forte nos duelos e fez muitas recuperações. Ao João Mário atribuiu um 5.5, ele mais uma vez esteve muito ofensivo, mas não criou perigo. Para além disso, perdeu mais de metade dos duelos. Ao Wendel atribuiu um 6.5, uma nota que até me surpreende a mim, mas que acabo por ter que dar, pois após analisar os lances capitais e as estatísticas, tenho que dar-lhe aqui alguns bónus. Ele colocou o Taremi na cara do golo, com um excelente cruzamento rasteiro. Depois também esteve muito forte nos duelos, ganhou acho que 8 em 12. No entanto, falhou um golo completamente isolado, apesar de ter feito um excelente movimento a entrar na área. Ao Nico Gonzalez atribuiu um 6, ele provavelmente fez o jogo menos conseguido desde que chegou ao clube, mas esteve envolvido no ataque e na defesa e com algumas intervenções importantes, mas cometeu alguns erros evitáveis e também não reagiu bem no lance do golo do Arouca, apesar de que teve algum azar no ressalto. Ao Eustáquio atribuiu um 5, não foi um jogo nada bem conseguido por parte dele, ele até fez algumas intervenções defensivas importantes, no entanto ofensivamente não esteve bem e também perdeu 3 em 3 duelos. Ao PP atribuiu um 6, ele até se tentou envolver no jogo e muitas vezes até passou por ele a bola em jogadas ofensivas, mas falhou em lances capitais que ditaram que o Porto tivesse este empate. Por exemplo, falhou uma boa chance no início da partida, em que até quase que rouba a bola ao Taremi para tentar o remate e falha completamente o golo. Tem também um péssimo passe que dá uma oportunidade perigosa ao Arouca e não esteve bem depois no lance do golo sofrido. De positivo, teve um excelente cruzamento que tira para Taremi, que era meio golo, e também fez várias ações defensivas. Ao Galeno atribuiu um 5, ele sem surpresa voltou a definir mal muitas vezes, vários lances, e depois ainda falhou um penalti ao fazer um remate bastante fraco, quase ao meio da baliza. Os únicos lances positivos que ele teve e que conseguiu criar perigo foi em 2 cruzamentos, um para o PP ou Taremi, porque estavam os dois mais ou menos no mesmo sítio, e depois outro de livre para o Tony Martínez. Ao Taremi atribuiu um 5, ele voltou a marcar um bom golo que foi anulado, mais uma vez. Parece que só consegue marcar golos quando está em posição irregular. Depois também fez um bom passe que isolou o Tony Martínez, podia ter dado golo. No entanto, teve vários lances em que não esteve bem. Um deles teve um falhanço inacreditável mesmo, já no meio da área, muito perto da baliza. E depois também falhou uma oportunidade após cruzamento de PP. Para além disto, ainda tentou também cavar penaltis. Um deles foi até marcado, mas depois foi revertida a decisão. E bem, parece-me. E depois consegue ganhar outro penalti que, muito sinceramente, não sei se o contacto foi suficiente para ser assinalado penalti. Mas pronto, conseguiu ganhar esse penalti, mas eu nem sequer dou uma nota positiva para isso, pois parece-me que ele tem-se concentrado mais em cavar penaltis do que em jogar futebol. O Tony Martínez não teve um bom jogo e atribui-lhe um 5. Ele até tem uma grande cabeçada que acerta na barra e por azar não marcou golo. No entanto, falhou um remate numa posição privilegiada e podia ter mudado o rumo da partida, pois ainda estava 0-0. E depois não consegue aproveitar um passe do Taremi que o deixou isolado. Ao Varela atribuiu um 6, ele cumpriu defensivamente e esteve bem nos passes, no entanto também não tenho grandes lances para apontar. Ao Evanilson atribuiu um 7, ele tem 2 momentos-chave no jogo, um deles em que isola o Wendel com um passe brilhante após tirar a defesa do caminho e depois consegue empatar a partida perto do fim do jogo, estando no sítio certo para empurrar a bola
para a baliza. Ao Gonçalo Borges atribuo um 6.5, mais uma vez entrou bem e criou perigo pouco após entrar e mexeu claramente com o jogo. No entanto, precipitou-se em alguns lances, pois dá a ideia que às vezes quer fazer tudo sozinho, pois também o Porto tem precisado bastante da ajuda dele para ganhar jogos e ele já começa a sentir um pouco o peso da responsabilidade. E ainda ajudou defensivamente ao travar um ataque promissor. Ao Fran Navarro não vou atribuir nota, ele não teve muitos minutos em campo, mas teve os suficientes para eu atribuir nota normalmente. No entanto, ele não apareceu muitas vezes, pois na sua posição também é mais complicado aparecer quando se entra perto do fim do jogo. Ao Ivan Reim dou um 6.5, ele teve um cruzamento bastante importante, pois resulta no lance do golo, logo tem um impacto na partida. No entanto, de resto não se viu muito, pois também entrou bastante tarde. Ao Sérgio Conceição atribuo um 4, ele esteve mal neste jogo, diria, pois a equipa voltou a ter dificuldades para criar perigo na primeira parte, isto já tem sido recorrente, portanto começa a chegar a um ponto em que ele tem que encontrar outras soluções e tem insistido nos mesmos jogadores que estão em má forma. No entanto, com o avançar da partida, arriscou tudo e conseguiu que a equipa resgatasse um ponto. Resultado final, 1-1. Um jogo, mais uma vez, bastante sofrido e que o Porto só consegue criar chances a partir da segunda parte, pelo menos chances mais flagrantes, mas também só consegue converter uma das 6 que teve. O Arouca praticamente não teve oportunidades, mas conseguiu chegar ao golo numa das únicas, em que a defesa foi algo permissiva. Infelizmente já se adivinhava o resultado destes, pois os últimos jogos foram todos ganhos pela margem mínima e o Porto teve sempre dificuldade para chegar ao golo. E foram estas as minhas opiniões sobre este jogo. Se tiverem alguma dúvida ou opinião, deixem nos comentários e, como sempre, espero que tenham gostado.